Meus irmãos, queridos irmãos, nessa noite vamos meditar na palavra do Senhor e eu vos convido a abrir o livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura dos versos 1 ao verso 7. A palavra do Senhor diz assim: Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, louvado seja o teu nome. Estamos aqui nessa noite reunidos para agradecer ao Senhor. É um culto de gratidão a Ti, por este ano, ó Deus, que estivemos na Tua presença. E também, não só gratidão por tudo o que aconteceu, mas também, ó Deus, de clamor, de esperança, de que Tu te mantenhas presente em nossas vidas. Te suplicamos nesse instante que Tu fales ao nosso coração, que Tu nos alimente com a Tua palavra. Nós necessitamos de uma intervenção do Teu Espírito sobre nossas vidas, para que Ele toque em nosso coração, em nossa mente, que possamos compreender as Tuas verdades, e que sejamos todos aqui nessa noite transformados pela Tua palavra. Ajuda-nos assim, nós imploramos a Ti. Nossa maior necessidade é ouvir, é Te ouvir falar, é ouvir a Tua voz. Tua voz é poderosa, Tua voz é tremenda. Tua palavra diz que ela despede chamas de fogo, faz tremer o deserto. Que ela seja transformadora nessa noite de vidas, que saiamos daqui regozijantes da Tua verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, uma pequena pausa no Evangelho de Mateus, que nós estamos meditando, né? E nessa noite, especialmente, eu pensei em trabalhar esse texto. Na verdade, eu até tinha falado, conversando com o Tobert, nosso seminarista, eu estava dizendo que eu passei pelo menos uns 15 dias escrevendo o sermão, quando eu percebi que eu estava usando o mesmo texto, o mesmo sermão que eu tinha pregado o ano passado. Então eu disse, opa, não pode ser. Então eu pensei em outro texto e Deus falou ao meu coração muito com Apocalipse 2, apesar de já ter exposto Apocalipse aqui. Mas eu quero hoje meditar com os irmãos nesse último dia do ano sobre o perigo que nós corremos como igreja do Senhor. Nessa virada de ano, e pensar em perigos que a gente pode correr como igreja do Senhor. Sejamos sensatos e verdadeiros aqui. Nossa igreja, essa nossa congregação, que ainda não é igreja organizada, é uma congregação, mas é uma igreja que se reúne aqui, nós não corremos perigos em algumas áreas.
Por exemplo, nós não corremos nenhum perigo, e eu creio que não corremos, sobre algum pecado que pudesse vir a dominar nossa igreja. Eu creio que esta igreja, com apenas 3 anos de idade, e iremos fazer 4 anos agora no mês de janeiro, ela não corre esse perigo. Não creio assim. Eu também não creio que corramos algum perigo sobre alguma heresia que pudesse ser infiltrada em nossa igreja. Eu penso que não. Ela já é uma igreja, apesar de pouco tempo, madura em relação à sua doutrina. Também não creio que iremos perder recursos financeiros ou recursos humanos. Eu creio que não. Nossa igreja tem crescido, e graças a Deus por isso. Então, tudo que a gente pode ver na superfície dessa igreja é muito bom. Poderíamos dizer, como o Senhor disse lá no primeiro dia, é tudo muito bom. Nós teremos todas as razões para pensar que estamos de pé, mas mesmo assim poder estar à beira da queda. Como diz a Escritura, aquele que pense ou pensa que está em pé, que cuide para que não caia. Então, seguindo essa ideia, hoje eu queria pensar sobre o real significado do que é ser cristão. O que é ser cristão? Vamos pensar juntos. Amaury, o que é ser cristão? Marcos, o que é ser cristão? Andréia, o que é ser cristão? Vocês têm a noção exata do que é ser cristão? Eu acredito que a igreja, em nossos dias, ela está perdendo completamente essa perspectiva tão simples do que é ser cristão. Eu penso que a vida cristã é essencialmente uma coisa simples de entender. É uma vida de amor a Jesus Cristo. Isso é vida cristã. Eu sei que isso é básico, é compreensível, é fácil de perceber. Você pode dizer, poxa pastor, mas é tão simples. É isso mesmo. Mas essa afirmação simples, ela tem se perdido nas igrejas hoje. A vida cristã, ela é melhor definida como uma relação contínua entre o crente e Cristo. Isso é vida cristã. Não precisamos falar sobre o amor de Deus por nós, porque isso é óbvio que Ele nos ama. A questão é o nosso amor a Jesus Cristo. Pense comigo nessa noite. O cristianismo evangélico parece que perdeu essa perspectiva da vida cristã. A maioria das pessoas tem a ideia de que a vida cristã é sobre o quanto Deus me ama. Vida cristã para alguns é o quanto Deus me ama e faz de tudo para realizar os meus sonhos, os meus desejos, as minhas ambições, os meus objetivos. O que Ele quer fazer é fazer algo maravilhoso para que eu possa ser feliz, para que eu possa viver bem e me exaltar e cumprir todas as esperanças do meu coração. Então, para muitos, vida cristã é mais sobre o Deus me amando tanto que Ele quer fazer tudo isso para mim, mais do que eu amando tanto Deus e querer fazer tudo por Ele. A gente precisa corrigir isso. Vida cristã, queridos, perceba, vida cristã é sobre amar Jesus. É sobre amá-lo de forma singular. É sobre amá-lo de forma obediente, sacrificialmente, totalmente. É sobre servi-lo com todo o meu ser. Isto é vida cristã. Isto é amar Jesus. Isso significa ser um cristão. O quanto você ama Jesus. No Antigo Testamento, o grande mandamento era amar o Senhor seu Deus, de que forma? De todo coração, de toda a alma, com toda a mente, todo o entendimento, com toda a força.
E amar ao seu próximo como a si mesmo. Mas veja que começa como? Amar Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força. É a mesma coisa que dizer: ame Deus completamente, ame Deus totalmente. Agora, se essa é a soma da lei, então tem que ser também a soma do relacionamento com Ele. Então perceba, isso não pode ser alterado quando se trata de ser cristão. Então é o propósito de Deus que nós amemos o Senhor. É o propósito de Deus que nós amemos Jesus Cristo com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Fabinho, o que é ser um cristão? Júnior, o que é ser um cristão? É amar tanto Cristo que você quer conhecê-lo. É amar tanto Cristo que você quer exaltá-lo. É amar tanto Cristo que você quer agradá-lo. É amar tanto o Cristo que você quer servi-lo. Tanto que você quer estar com Ele. Tanto que você quer contar sobre Ele para todas as pessoas. Isto é amar Jesus. É uma afeição irresistível, é uma afeição que consome a alma por Jesus. Isso é vida cristã, isso é ser cristão. Esse é o cerne do significado do que é ser cristão. Então minha pergunta é simples: você é cristão? Quando você pergunta para as pessoas sobre o crescimento espiritual delas, quando você pergunta para as pessoas sobre a condição espiritual delas, você está perguntando: ei, você ama Jesus? Quanto você ama Jesus? Você está crescendo no amor a Jesus? Você ama mais Jesus agora do que amava antes? Você deseja mais Jesus agora do que você desejava antes? Você é cristão? Paulo disse assim: eu posso conhecê-lo. Veja, Paulo foi levado a conhecer tudo o que podia conhecer sobre Jesus, a compreender toda a realidade em relação a Jesus, a entender cada palavra que Jesus disse, todas as ações que Ele fez, a entender a plenitude dos propósitos de Cristo, a redenção de Cristo, a compreender completamente a mente de Jesus, a saber como Ele pensou sobre tudo. Paulo foi levado a servi-lo, a exaltá-lo, a honrá-lo, a proclamá-lo, porque Paulo amava Jesus. Isso é consistente com a definição bíblica do que significa ser cristão. É amar Jesus, é amá-lo como aquele que nos amou primeiro e a si mesmo se entregou por nós. Você é cristão? Ouça a linguagem do Novo Testamento. Aqui estão as palavras de Jesus em Mateus capítulo 10, verso 37. Em Mateus 10, 37, Jesus diz assim: aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama o filho ou a filha mais do que a mim, o que ele diz? Pode falar sem medo. Não é digno de mim. Vida cristã começa então com amar Jesus. Vida cristã começa com amar Cristo mais do que você ama qualquer outra pessoa, mesmo a sua família. Isto é amar Jesus. Trata-se de amar Jesus até o ponto em que você está disposto a assumir a sua cruz, ao ponto em que você está disposto a perder a sua própria vida, disposto a odiar a si mesmo, disposto a abrir mão de todos os teus sonhos, ambições, esperanças, desejos.
é amar Jesus de forma singular. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5 que o amor de Cristo, ele nos constrange. Veja, ele nos controla, ele nos impulsiona, ele nos motiva. A vida cristã é sobre uma atitude de coração, muito mais do que teologia, muito mais do que conduta moral. E essa atitude de coração é uma atitude de amor. Você ama Jesus? Eu ouço o que o apóstolo Paulo disse no final da epístola de Efésios. Na verdade, o último versículo de Efésios, capítulo 6, verso 24. A palavra de Deus diz assim: a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Como você define um cristão? Quem é cristão? É aquele que tem o amor eterno e incorruptível por Jesus Cristo. Este é cristão. Paulo foi um homem que entendeu isso, assim como Pedro também entendeu isso. Pedro escreveu na sua primeira epístola, na sua primeira carta, 1 Pedro capítulo 1, verso 8, ele disse: a quem não havendo visto, amais. Veja, no capítulo 2, verso 7, ele disse: para nós ele é precioso. Ele é precioso, ele disse, ele é a pedra angular, ele é a rocha. O apóstolo João também entendeu isso. Na primeira carta, 1 João capítulo 4, 16, ele disse: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. E ele diz: Deus é amor, aleluia. Sim, Deus é amor, nós sabemos disso. Sim, nós entendemos isso. Nós sabemos que Deus nos ama, nós acreditamos que Deus nos ama. Mas você ama Deus? Você é cristão? Mais adiante, João vai dizer, no mesmo capítulo, verso 19, capítulo 4, verso 19, ele diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É por isso que podemos dizer, como ele vai dizer no verso 20, ele diz assim: eu amo Deus. Amém? Nós podemos dizer isso junto com João? Eu amo Deus. Mas você ama Deus mesmo? Você é cristão mesmo? Como você define o que é um cristão? Pelo amor que você tem por Deus. É assim que você define um cristão. Pelo amor que você tem por Deus. Então minha pergunta é: como é esse amor que você tem por Deus? 1 Coríntios capítulo 16, verso 22, Paulo diz: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, que seja anátema. O que é anátema? Amaldiçoado. Então veja, se alguém não ama Jesus Cristo, que seja amaldiçoado. Existem apenas dois tipos de pessoas no mundo: os amaldiçoados, que não amam o Senhor, e aqueles que amam o Senhor, que são os cristãos. Entende? Então esta é a realidade convincente para um cristão. É uma coisa muito simples de entender o que é ser cristão. Eu já posso perguntar para você então: o que é ser cristão, Jorge? O que é ser cristão, irmão Gerardo? O que é ser cristão, todos vocês? O que é ser cristão? É amar quem? É amar Jesus, entende? Ser cristão é amar Jesus, é amá-lo de forma singular, é amá-lo de forma desinteressada, é amá-lo na medida em que você está disposto a negar todas as coisas, a abandonar tudo o que você tem, até mesmo se odiar. Você está disposto a despedir-se de sua família, dos seus amigos, da sua fortuna, seja lá o que for, amá-lo de modo que você deseja obedecê-lo, honrá-lo, servi-lo, proclamá-lo. Você ama Jesus? É essa a questão.
A questão é uma questão de coração, Paulinho. Uma questão de coração. Você ama Jesus? Você ama o seu Senhor com todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com todas as suas forças? Você ama Jesus? Foi Ele quem disse: se você me ama, você guardará os meus mandamentos. Foi Ele quem disse: se você me ama, você vai proclamar a minha palavra. Foi Ele quem disse: se você me ama, você vai alimentar minhas ovelhas. Essa é a questão. O que é vida cristã? É amar? Fala alto para mim que eu não ouvi. Está chegando 2018, estou ficando mais surdo do que antes. O que é vida cristã? É amar Jesus. Então a pergunta que eu quero fazer, ou que devemos fazer para todos nós nessa noite é: qual é a condição do nosso amor por Cristo hoje? Qual é a condição do nosso amor por Jesus agora? Qual é a nossa condição de amor por Jesus? Em João capítulo 16, verso 27, Jesus disse assim: o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado. Veja, você ama Jesus? Se você ama Jesus, Deus ama você. Veja, na verdade isso é básico para que a gente possa experimentar o amor de Deus. O evangelista João, ainda no capítulo 14, verso 21, ele disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei. Você ama Jesus? Você guarda os mandamentos de Jesus? Você mantém a palavra de Jesus? Você ama Jesus, o Pai ama você. É isso que é vida cristã. O que é vida cristã? Amar Jesus. É viver a vida de uma forma que você é atraído implacavelmente para a beleza, para a glória, para a majestade de Jesus. Isso é amar Jesus. É por isso que a Bíblia fala sobre Ele. É por isso que o Antigo Testamento é sobre Ele. É por isso que você tem 4 evangelhos, passando pela mesma história, com pontos de vista, detalhes diferentes, para que você tenha uma grande quantidade de material sobre Ele, para que você tenha muita coisa sobre Ele, por causa da glória dEle. As pessoas me perguntam, os alunos então no seminário gostam de fazer essa pergunta: pastor, o que o senhor, qual a coisa que você mais gosta de pregar? É fácil de responder essa questão. Minha coisa favorita para pregar não é uma coisa, é uma pessoa. É Jesus. Eu amo pregar sobre Jesus, porque Cristo é a pessoa mais convincente que já viveu. Entende? Ele é o mais magnífico, Ele é o mais glorioso, Ele é o mais amoroso e maravilhoso homem que já existiu. Eles gostam de perguntar também, e sabem como eu conduzo aqui a igreja. Eles me perguntam: pastor, por que o senhor continua a pregar expositivamente, sequencialmente o livro de Mateus, desde quando começou a igreja? É porque todos os domingos a gente consegue ter um vislumbre de Jesus aqui. Todos os domingos um pedaço dele, a glória dele é manifestada aqui, quando a gente expõe um dos seus evangelhos. Eu coloquei no meu coração o objetivo de, se o Senhor me permitir em vida, pregar todo o Novo Testamento. Não que o Antigo Testamento não fale de Jesus, entende? Mas é que eu pregando o Novo, eu sei que eu vou estar falando muito sobre o Antigo, porque os dois se completam. Então eu desejo poder expor todo o Novo Testamento, porque eu acho que isso é essencial para a vida cristã.
que você conheça Jesus, e não apenas os evangelhos, mas todo o Novo Testamento. É muito importante que você conheça toda a Escritura, porque ela fala de Jesus. O livro de Atos define o poder de amar a Jesus. As epístolas, as cartas revelam o significado do sacrifício de Cristo. A glória de Cristo é revelada no livro de Apocalipse. Então, todo o Novo Testamento, todo o Antigo Testamento, você tem um brilho de Jesus. É tudo sobre Jesus, é a glória de Jesus. Então, eu amo pregar Jesus. E Ele é tão inesgotável em toda a sua glória, que perguntaram para John MacArthur, o pastor John MacArthur, quando ele completou a pregação sequencial de todo o Novo Testamento, e se ele achava que já havia pregado tudo sobre a glória de Jesus. E a resposta dele foi impressionante. Ele disse assim: depois de 40 anos de ministério, ele disse: nem mesmo comecei a tocar na plenitude das glórias de Jesus, nem cheguei a tocar nesses 40 anos de pregação do Evangelho. A vida cristã é sobre amar Jesus, amém? E a pergunta certa para se perguntar, a pergunta certa para se fazer, corrigindo aí, depois tu apaga aí na edição, né? A pergunta certa para se fazer quando você começa o ano novo é: qual é o estado do meu amor por Jesus? Pergunte para você nessa noite. Pergunte para você: qual é o estado do teu amor por Jesus? Como é que está o termômetro do teu amor por Jesus? Olha, por favor, eu não estou falando aqui sobre sua doutrina, sobre o seu conhecimento doutrinário, da sua teologia. Eu não estou perguntando sobre isso. Eu não estou perguntando sobre a sua ortodoxia. Não é sobre isso. Eu não estou perguntando sobre o seu ministério, ou os serviços que você tem na igreja, o ministério que você exerce na igreja, o seu serviço. Eu não estou perguntando sobre isso. Eu estou perguntando sobre a questão do seu coração. O problema do seu coração, é sobre isso que eu estou perguntando. Qual é a condição do teu amor por Jesus nessa noite? O quanto você ama Jesus? Eu estou preocupado com isso, porque como você vai, a igreja vai, entende? Todas as pessoas que a igreja influencia irão conforme o seu caminhar também. Qual é o nível do amor que você tem por Jesus? Você diz assim: pastor, o senhor está dizendo que eu não amo Jesus? Eu não estou dizendo que você não ame Jesus. Minha pergunta é: qual o nível do amor que você tem por Jesus? Qual o nível desse amor? Eu quero atrair você para esse texto que nós lemos agora, Apocalipse 2, que serve como um aviso para nós. Um texto que não trata de quase amar Jesus. É um texto que trata da plenitude do amor por Jesus. E o capítulo 2 de Apocalipse tem uma carta escrita ou ditada ou falada pelo próprio Senhor Jesus para uma igreja. A igreja na cidade de Éfeso. E quando você vai ao capítulo 1 do livro de Apocalipse, você tem uma visão incrível de Jesus ali. Ele está vestido com vestes talares, a sua cabeça e cabelos brancos como a alva lã ou como a neve. Os olhos são como chamas de fogo. Seus pés são como bronze polido, como se brilhassem dentro de uma fornalha. A voz como o som de muitas águas batendo contra as rochas. A mão direita dele, ele tem 7 estrelas, que são os líderes da igreja, os pastores da igreja, o anjo da igreja que está nas mãos do Senhor. Glória a Deus por isso. Da boca dele vem uma afiada espada de 2 gumes para defender a igreja. Seu rosto é como o sol brilhando ao meio-dia.
E esta é uma visão dramática de Jesus, tão dramática que João cai no chão como morto. Essa é a primeira de muitas visões de Jesus no livro de Apocalipse. Cristo movendo-se no meio de sua igreja, entre os 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas, diz o verso 20, capítulo 1. É uma imagem de Jesus em toda a sua glória, e diz o verso 20 que ele está se movendo no meio da igreja, ou seja, você o vê capacitando a igreja, você o vê interceder por sua igreja como um sumo sacerdote. Por isso diz lá que ele está com vestes talares e cinto de ouro, as vestes de um sacerdote. Você o vê purificando a igreja com aquela visão flamejante, os pés envernizados para purificar e arrancar todo o mal de dentro da igreja. Você o vê comandando a igreja com a sua poderosa voz como de muitas águas. Você o vê refletindo a glória através da igreja, com o sol que brilha. E aqui está Cristo se movendo pela sua igreja, e Ele é o centro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem que ser sempre o centro. Ele escreve 7 cartas para 7 igrejas. Quais eram? Bora lá, uma EBD aqui, rápida. Quem concluir, quem souber as 7 direitinho, ganha um pouco de comida no final. Vamos lá? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, faltando uma só, Laodiceia. Muito bem, afiados, viu como vocês não têm problema doutrinário? Essas são cidades reais, eram cidades reais, 7 igrejas, cada uma com características únicas, problemas únicos. 2 delas eram igrejas muito sérias, 5 delas eram igrejas seriamente imperfeitas. Elas identificam os tipos de igreja, todos os tipos de igreja durante todas as eras, até hoje. Elas são símbolos, elas são advertências para as igrejas. E a primeira carta é para Éfeso. Jesus tem algo para dizer para a sua igreja. A primeira carta é dirigida a uma igreja muito forte na sua teologia, muito forte na sua teologia, fervorosa, zelosa, operosa, evangelística. Na verdade, essa igreja teve um começo realmente incrível, assim como essa igreja aqui teve um começo incrível. Em pouco tempo está já com um número tão bom de membros, e o crescimento dela está registrado no capítulo 19 do livro de Atos. Depois leia com atenção. Paulo esteve lá pregando, e o poder da pregação era tão grande, irmãos, tão grande, que todos os que ouviram começaram a espalhar, a repercutir, a espalhar o evangelho por onde iam. E Deus começou então a realizar milagres extraordinários pelas mãos do apóstolo Paulo. Havia tanto poder explodindo pelo apóstolo Paulo, que mesmo na ausência dele, as pessoas estavam sendo curadas, libertas dos demônios. Uma explosão de milagres, explosão de poder. O poder do evangelho começou a dominar aquela cidade, e o texto de Atos diz que o nome do Senhor Jesus estava sendo proclamado. Aqueles que praticavam magia juntaram seus livros de magia e foram para a praça pública e queimaram publicamente todos os livros de magia, e a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia naquela cidade. Você pode imaginar o que é fazer parte de uma igreja assim? Que grande começo! Um poder incrível! Todo o negócio de idolatria, irmã Natália, daquela cidade começou a cair, virou um caos. Toda a idolatria foi se acabando, e era um grande negócio, porque havia ali o templo de uma deusa chamada Diana,
né, Diana dos Efésios, o templo de Diana foi reconhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então veja, era algo maravilhoso. Centenas de prostitutas cultuais faziam parte, haviam sacerdotisas, haviam feiticeiros, e no meio daquele ambiente de idolatria, uma pequena igreja começa a surgir. E aquela pequena igreja virou Éfeso de cabeça para baixo. Ah, que começo glorioso! Como a vida daquelas pessoas deve ter sido revolucionada pela palavra de Deus. Que tipo de igreja era aquela? Que tipo de alegria aquele povo experimentou? Que tipo de felicidade? Que tipo de paz? Que tipo de satisfação? E quando Paulo não estava mais lá, eles tiveram Timóteo como pastor. E quando Timóteo não estava mais lá, eles tiveram, me lembra aí, Áquila, como pastor. Eles tiveram Apolo, o grande professor do Antigo Testamento, foi pastor naquela igreja. Veja, que liderança incrível. O próprio João foi pastor naquela igreja. Se João foi pastor naquela igreja, Maria congregava naquela igreja. Deve ter sido a primeira presidente da Sociedade de Mulheres daquela igreja, né, do Ministério de Mulheres de lá. Então veja, uma igreja maravilhosa. Que começo incrível. A melhor liderança que uma igreja pode ter. Agora vejam o verso 2. Por favor, leiam juntos comigo o verso 2. O que diz aí? Conheço e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e os achartes mentirosos. Conheço as tuas obras, eu conheço as tuas ações, eu sei o que você faz, e é louvável. E então ele meio que divide quais foram os atos. Veja só, ele diz, tanto o teu labor, teu trabalho, e a palavra utilizada na língua grega aqui se refere a um trabalho árduo, a ponto da exaustão. Eu sei o quão difícil é para vocês trabalharem no reino. Eu conheço o trabalho que vocês fazem para Jesus. Existem crentes que não fazem nada para Jesus. Mas naquela igreja em Éfeso tinha muita gente trabalhando para Jesus. Não era fácil. Por isso ele disse, conheço a tua perseverança, conheço o trabalho e conheço a tua perseverança. A capacidade que vocês têm de permanecer debaixo da pressão. A capacidade de ficar no meio das dificuldades, se manter firme corajosamente. Ele ainda diz que naquela igreja eles não suportavam o que diz aí? Homens maus. Eles não toleravam homens pecadores. Olha o verso 6, o que diz, por favor? Tens contudo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também. Os nicolaítas nos parece ser uma seita que começou a crescer dentro do cristianismo. E esses homens se entregavam à conduta imoral, à obscena. Mas aquela igreja não teve tolerância com eles. Eles odiavam qualquer tipo de libertinagem, qualquer tipo de doutrina que permitisse imoralidade, qualquer coisa que fosse contra a lei de Deus. Então vejam, uma igreja que tinha trabalho árduo, persistente, perseverante, que eliminava o pecado do seu meio. Tenho certeza que odiar os atos dos nicolaítas tem a ver com a disciplina da igreja. Então era uma igreja que aplicava a disciplina, que fazia de acordo com Mateus 18, aquilo que Cristo havia ensinado, que Paulo também havia ensinado. Tudo sobre aquela igreja era muito bom, mãe. Tudo era muito bom naquela igreja. E então ele acrescenta, e que puseste à prova, o que diz aí? Os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achartes mentirosos. Essa igreja era forte doutrinariamente, por isso tinha discernimento, trabalho duro, implacavelmente ao servir o Senhor, resistiu às dificuldades, aos desafios com perseverança.
eliminou o pecado, sustentou a verdade, levou todos a conhecer a verdade. Eles reconheciam um falso profeta, e isso é muito difícil, porque falso profeta vem disfarçado, né? Falso profeta não vem de chifre, vestido de vermelho, de rabo de ponta, não vem disfarçado, vem bonitinho, mas eles conseguiam discernir quem era. Podemos dizer que aquela igreja era a igreja dos sonhos, não é verdade? A igreja dos sonhos. Olha o verso 3, olha o que ele diz. O que diz aí, verso 3? E tens perseverança, suportar-te provas por causa do meu nome, não te deixar-te esmurecer. Uai, que igreja era aquela, irmãos? É o tipo de igreja que qualquer seminarista mata outro para ficar lá como pastor. Não é assim, Tobit? Se botar assim, está pesando em um pastor, o seminarista quer passar por cima, porque essa é uma igreja perfeita. E então vê o verso 4, que cai como uma bomba no meio do paraíso. Olha o que diz o verso 4, leiamos. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Vocês deixaram o primeiro amor. Tudo na igreja se tornou dever, obrigação, entende? O olhar penetrante, os olhos de raio laser de Cristo foram a um local onde ninguém podia ver. Os olhos que foram ditos lá no capítulo 1, olhos como chama de fogo, penetrou o núcleo daquela igreja, e o Senhor encontrou uma falha fatal no meio daquela igreja. Os corações estavam ficando frios. Eles deixaram seu primeiro amor por Jesus. Eles estavam fazendo o que era correto, fazendo o que sempre fizeram, porque é isso que se espera de uma igreja. Isso é o que estava planejado. O que estava planejado estava sendo feito, entende? Eles estavam realizando corretamente todo o programa que havia sido estabelecido pela igreja. A teologia estava no lugar, a doutrina estava no lugar, o serviço estava no lugar, mas a lua de mel havia acabado. Tudo estava lá, havia fidelidade, o dever estava lá, a responsabilidade estava lá, mas a paixão desapareceu. Nenhum grande escândalo naquela igreja, nenhuma grande tentativa de dividir a igreja, nenhuma perda de recurso financeiro ou de recursos humanos na igreja, mas o coração era frio, a emoção desapareceu, o entusiasmo estava secando. Esse é o peso que eu carrego em meu coração, irmãos. Foi por isso que eu queria falar com vocês nessa noite, porque eu acho que esta igreja, se eu tivesse de comparar a nossa igreja com alguma igreja do Novo Testamento, eu penso que essa igreja nossa, ela possui características muito parecidas com Éfeso. Nós trabalhamos duro aqui, e Deus tem nos honrado, tem nos abençoado com o nosso trabalho, porque a igreja tem crescido para a honra e glória do nome dEle. Temos perseverado aqui, e vocês têm sido fiéis. Só podemos construir tudo que temos aqui porque vocês têm sido fiéis ao Senhor. Vocês têm demonstrado que não suportam o pecado. Já tivemos até disciplina sendo realizada na igreja em tão pouco tempo, porque vocês não suportam o pecado no meio da igreja. A doutrina é forte aqui, graças a Deus. Vocês conhecem heresia pelo cheiro. Vocês conhecem heresia pelo cheiro quando vem. E vocês estão dispostos, eu sei, a expulsar qualquer herege que chegue aqui querendo implantar uma doutrina que vá contra a Escritura Sagrada. Eu daria para vocês 10 para tudo isso. Mas o Senhor pode ver onde eu não posso ver. E Ele pode ver o coração de cada um de nós. Nós estamos caminhando para o nosso 4º ano de congregação. Temos sido abençoados pelo Senhor aqui. Permanecemos desde o início. É uma igreja vibrante, fiel, forte desde o início. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que estão aqui desde o primeiro culto de oração que fizemos. Tem gente que está aqui que eu louvo o nome do Senhor por suas vidas,
porque se dedicaram aqui quando a gente tinha que lavar banheiro sujo de escola pública para poder funcionar no domingo. E vocês estão aqui conosco até hoje. É um povo que eu amo muito. E apesar do que a gente tem visto, o crescimento dessa igreja de uma forma não tão comum no meio das igrejas reformadas, quem chega aqui é contagiado pelo fogo do coração de vocês. As pessoas que têm chegado aqui têm chegado para trabalhar e têm arregaçado a manga e já caminha, não caminha, corre, né? Um dos meninos uma vez disse assim: pastor, quem consegue acompanhar a sua velocidade? Mas vocês acompanham, graças a Deus. Eu aqui já estou pesando os pés, vocês já estão correndo mais do que eu, e eu louvo a Deus por isso. Eu gosto de trabalhar com plantação de igreja, os irmãos sabem, estudo sobre missões, e a gente lê muita coisa. Vocês não têm ideia, sabe o que eu já li? Eu já li que a igreja, quando coloca o ar-condicionado, ela esfria. Bem, eu tenho que escrever um livro sobre o assunto, porque a igreja não esfriou, louvado seja Deus, né? A igreja não esfriou quando a gente colocou o ar-condicionado. Alguns dizem que a igreja, quando cresce, ela esfria, diminui a espiritualidade. Alguns dizem que se ensinar teologia para a igreja vai diminuir a espiritualidade da igreja. Louvado seja Deus, porque isso não acontece aqui. Temos um curso de teologia todo sábado aqui e o povo tem crescido para a glória do Senhor. Eu me lembro que eu fui presidente do Ministério de Jovens na primeira igreja em que eu fui convertido ao Senhor. E eu me lembro da reunião que eu fui cheio de ideia. Minha esposa está aqui agora, faço que nem Pantaleão dizia, não é, Terca? Não faça eu mentir, não é verdade? Ela estava lá comigo e eu me lembro, cheguei com um monte, porque eu sempre gostei muito de escrever e projeto e não sei o quê, e eu vinha com os papéis, e disse: só que gente, o que a gente vai fazer como jovem dessa igreja? Aí teve um jovem mais antigo que disse para mim assim, começaram a rir os dois. Eu perguntei: vocês estão rindo de quê? Isso aí é fogo do primeiro amor, logo passa. Aí eu me lembro que eu cheguei em casa, coloquei o joelho no chão e orava: Senhor, não deixa apagar, não deixa diminuir isso não. Meu Deus do céu, eu louvo a Deus pelas vitórias que temos alcançado aqui, mas eu sei que o aviso das Escrituras é que você pode fazer todas as coisas corretas e ter o seu coração frio. Como uma igreja pode ficar assim? Uma igreja fica assim quando as pessoas ficam assim. Nós somos o corpo de Cristo, e você faz parte do corpo. Nós nos tornamos assim quando você se torna assim, entende? Então a verdadeira pergunta para se fazer quando você olha para um ano que está chegando: qual é a condição do teu relacionamento com Jesus? Como eu descrevo o meu amor por Cristo em uma escala de 1 a 10? Faça esse exercício agora. Numa escala de 1 a 10, qual é o teu amor por Jesus? Eu estou consumido pela glória dEle, pela honra dEle, pela palavra dEle, pelo prazer dEle, pela vontade dEle? Qual é a descrição da minha vida cristã? Pense nisso. Eu realmente não me preocupo com algum escândalo que possa golpear a igreja presbiteriana na Chácara Brasil. Eu não me preocupo com essa igreja se aproximando de heresia. Não tenho nenhuma preocupação com isso, porque, meu Deus, se eu mencionar um verso errado aqui, lá fora já tem um monte de gente correndo para cima de mim, dizendo: pastor, aquele verso não estava na Bíblia não, né? Então, pastor, aquela divisão que o senhor fez, e agora tem um monte de gente que sabe pregar, graças a Deus, e teologia, e fica me dizendo: pastor, aquela divisão, pastor, eu não entendi muito bem. Então eu muito obrigado porque vocês fazem isso comigo, muito obrigado porque vocês me colocam na parede e perguntam para mim isso ou aquilo das Escrituras Sagradas, porque isso força com que eu estude mais. Eu sei que eu não posso falar nenhum tipo de besteira aqui nessa igreja, e eu louvo a Deus por isso.
Nossa igreja está crescendo, eu não tenho nenhum problema, não tenho nenhuma dificuldade, eu não tenho nenhum medo de que a gente vai diminuir recurso financeiro, não tenho nenhum medo, porque eu confio no Deus que é o dono dessa igreja, amém? Se você dissesse para mim, pastor, a partir de hoje eu não vou dar dízimo, louvado seja Deus pela tua vida, não dê, Deus manda dois que dá. Entende? Deus tem sustentado essa igreja desde o início, nunca permitiu que nós devêssemos um prego. Essa igreja está toda construída, nós não devemos nenhum prego para a glória do nome dele. E eu tenho certeza que não vai faltar. Nossa igreja está crescendo, temos um grande fluxo de pessoas novas. Só esse mês agora recebemos 20 novos membros nessa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenho medo de que de repente nós possamos perder o nosso caminho em relação aos ministérios da igreja, de forma nenhuma. Essas não são as coisas que me preocupam. As coisas que me preocupam têm a ver com o coração. Eu tenho medo que você se torne indiferente a Jesus, e isso possa comprometer você, fazer você cair no pecado e trazer destruição para a sua própria vida, para a sua própria família e também para a igreja. Isso tem a ver com o que eu não consigo ver, mas Jesus consegue ver. A lua de mel não pode terminar, amém? Não pode terminar. Por isso que ele nos dá 3 passos rápidos para a gente fazer aqui. O final do verso 5 diz: se a lua de mel acabar, olha o que ele diz no verso 5, no final: eu venho a ti e faço o quê? Vamos ler, gente. Vocês estão com fome, mas vai ter ceia daqui a pouco. Moverei do seu lugar o seu candeeiro, o teu candeeiro. Literalmente, eu vou desligar vocês. Entende? Eu vou desligar. Se fosse na época de hoje, eu vou tirar, eu vou mandar cortar a energia, mandar Semar cortar a energia de vocês. É isso. Eu vou desligar, eu vou apertar o interruptor. Veja, deixa eu dizer uma coisa que a gente talvez não tenha pensado nunca. É incrível pensar que Jesus é o maior perigo para a própria igreja dele. Entende? O maior perigo para a igreja é o próprio Cristo. Ele tem poder de desligar. Só ele tem poder. Satanás não tem poder nenhum aqui. Jesus tem poder aqui. Amém? Só ele tem poder. O Senhor desligou aquela igreja de Éfeso. O testemunho acabou lá. Nem igreja existe mais lá. O Senhor desligou, desapareceu. Eu creio que houve vencedores, porque o verso 7 diz que aquele que ouvisse o Espírito se alimentaria da árvore da vida. Então, com certeza, alguns eram fiéis lá, crentes verdadeiros, comeram da árvore da vida, estão no paraíso de Deus, estão no céu, mas muitos não. O que fazer, irmãos, para não acabar a lua de mel? Para que 2018 a gente continue com todo o fogo, com todo o amor. Vamos ler o verso 5. Primeiro passo, ele diz o que diz aí? Lembra-te. Primeiro passo para você. Lembre. É lembrar, entende? O que ele está dizendo é o seguinte: ei, voltem. Lembrem-se do paganismo que vocês viviam. Lembre-se do quanto perdido vocês estavam. Lembre-se do que era adorar ídolos. Lembrem-se da imoralidade que vocês estavam envolvidos. Lembrem-se do que aconteceu quando o evangelho explodiu e o poder de Deus foi visto em todo lugar, com todos os milagres. Quando o evangelho foi pregado e penetrou no seu coração. Lembre disso. Lembre quando você recebeu a fé para crer e arrepender-se. Quando o teu coração foi literalmente trocado, substituído, quando você foi transformado. Lembre-se da alegria, da satisfação, da paz. Lembre-se do que era ver aquela cidade, e agora falando para Éfeso, o caos que se tornou, o evangelho triunfando sobre os ídolos. A frieza espiritual pode vir por causa do esquecimento, irmãos. Se você acha difícil lembrar dos teus primeiros dias na fé, procure um novo convertido, converse com ele e pergunte para ele o que mudou na vida dele. Lembre-se. Pedro diz: escreva essas coisas para te lembrar. Então nessa noite volte.
Antes de passar o ano, lembre-se dos flashes do primeiro amor, porque se você fizer isso, você pode esfriar em seu amor, se você não lembrar. Olhe para a sua vida nessa noite. Existe algo que você ama mais do que Jesus? Existe algo que você quer mais do que Jesus? Existe alguém que você deseja servir mais do que Jesus? Qualquer um que você possa querer honrar mais do que Jesus? Qualquer um que você possa querer proclamar mais do que Jesus? Se houver, você deixou o seu primeiro amor. Volte e lembre-se. E ele diz outra coisa, segundo, não só lembre, no verso 5, o que diz mais? Leiamos. Lembra-te, por de onde caíste, e faz o quê? Arrepende-te. Arrepender. O segundo passo, o passo a ser feito é se arrepender. Veja, então, é pecado. Confesse o pecado de perder o seu primeiro amor. Primeiro amor perdeu, é pecado, você está em pecado. Se você não tem mais o fogo e a paixão do primeiro amor, então confesse o pecado de viver sua vida cristã apenas como algo rotineiro. Confesse o pecado de servir o Senhor sem exuberância, sem alegria. Confesse o pecado de apenas cumprir o seu dever aqui. Confesse o pecado de fazer o que você faz na igreja porque acha que alguém vai elogiar você. Se você ama a sua teologia mais do que Cristo, você deixou o seu primeiro amor. Houve um tempo em que você não conhecia suficientemente de teologia para adorar, e você simplesmente amava e adorava a Deus. Paulo diz que eu posso conhecê-lo. Ele o amava tanto que ele podia ter mais dele. E por fim, não só se arrependa, ele diz, volte, verso 5, volta à prática das primeiras obras. Faça a ação que você fez no início, volte. Quando você era movido a viver em oração e estudo da palavra de Deus, testemunhando, adorando. Lembre disso, que era tudo muito emocionante para você, quando tudo era mais simples para você. Lembre-se de como era, veja como é para as pessoas transformadas. E se você caiu, arrepende-te, porque é um pecado não amar Jesus com todo o coração, alma, mente e força. Não sei se você costuma pedir perdão por esse pecado, mas você deve nessa noite pedir perdão por isso. E em seguida comece a repetir as mesmas coisas que você fez desde o começo. Amém? É um desastre, mas é um assassino silencioso quando a igreja deixa seu primeiro amor. E a igreja não vê isso necessariamente. Então, pare de amar Jesus e fazer dele o foco de tudo, e você vai cair no compromisso com o mundo. E toda a ideia de amar Cristo vai desaparecer do seu vocabulário. E então você vai passar do compromisso para a corrupção. E uma palavra só. Você vai de Éfeso para Pérgamo, ou Tiatira, ou para Sardes, que estava morta. Nós olhamos agora para o novo ano. E a minha oração, irmãos, meu desejo por todos nós desta igreja, é que o Senhor nos conceda um amor crescente nesse ano que virá. Amém? Que nós saibamos e nunca esqueçamos o que é ser cristão. É amar Jesus. Amem Jesus mais e mais. Vamos orar? Obrigado, Pai, pelo poder da Tua verdade. Não temos nada que possamos dizer. Nenhum pensamento poderia sair de uma fonte humana que poderia até chegar perto do poder da verdade divina. Agradecemos a carta a esta igreja, a nossa igreja, a nós, que nos lembra o fogo, as chamas do amor por Jesus. Que possamos ser uma igreja perdida em amor, louvor, serviço para o Senhor Jesus. E agora, Senhor, pedimos que o Senhor nos conceda a graça de ser as pessoas que o Senhor quer que sejamos, para que essa igreja seja o que o Senhor quer que ela seja. O Espírito está brilhando em nossos corações, e é a fonte desse amor ao qual devemos ceder. Cultive isso em nós, que possamos, em vez de deixar nosso primeiro amor, que o Senhor faça com que esse primeiro amor vá aumentando constantemente e se transforme em um amor mais completo pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
É em nome dele que oramos. Amém.